De volta no canal UOL e também no YouTube, vamos falar agora sobre o São Paulo. Uma vitória importante ontem, 2-0 para cima do Alianza Lima. Depois daquela frustração do primeiro jogo, né, que estava vencendo por 2-0, acabou cedendo o empate. Ontem não, uma vitória imponente, André Silva brilhando, fez 2 gols. Aliás, poderia ter sido até mais, né? O Ferreirinha fez um gol, foi anulado. Em algum momento da partida, dava para observar até assim, o São Paulo criando muitas chances, com muitas oportunidades de gols. E faltava matar. Vamos matar esse jogo de uma vez? Mas aí o André Silva foi lá e fez o segundo gol. E que campanha, hein, Hernan? 100% e sempre fora de casa, 3 vitórias fora de casa e muito bem na Libertadores. O São Paulo sacramentou a classificação ontem, né? Assim, é impossível imaginar que o São Paulo não vai... Estava meio preocupado ontem. Estava preocupado pela questão do São Paulo empatar muito no Brasileiro, né? E os vacilos que estava cometendo em casa, né? E também nesse Brasileirão, né? Contra o Santos foi um sufoco lá no final, contra o Botafogo cedeu o empate, estava ganhando fora, contra o Alianza Lima também cedeu o empate, chamando muito o adversário. Só que é legal trazer esse bastidor que eu quero trazer para vocês, porque assim, há uma clara percepção nos bastidores do São Paulo sobre o Zubeldia técnico estrategista. Primeiro que o Zubeldia está com muita moral dentro do São Paulo hoje, né? Diferente do que era antes, que era dúvida sobre o trabalho, mas a diretoria bancou. E ao bancar, deu a ele sustentação para ele trabalhar. E hoje ele surpreende na questão tática. Por quê? Porque ele está, por exemplo, ele criou um time com Ferrarese de lateral, que é zagueiro, e com Cedric, que é lateral, na ponta. Colocando, por exemplo, o Lucas Ferreira, que é um ótimo jogador, está numa grande fase, moleque de Cotia, entrando bem no segundo tempo para dar uma dinâmica no time. Perde o Caleri, que parecia ser o fim do mundo, e o São Paulo descobre o André Silva goleador. E o Zubeldia dá muita moral para o André Silva. Ferreirinha volta bem, não tem Lucas, não tem Oscar, e o time consegue ser competitivo. Ele traz o Marcos Antônio para o lado do Alisson e cria uma dupla até o Pablo Maia voltar. Então, assim, se reinventar dentro do jogo na questão tática tem surpreendido de maneira positiva a diretoria do São Paulo em relação ao trabalho do Zubeldia. Hoje ele é um técnico que é visto não só como bom no dia a dia, bom no trato, bom no campo, mas também está sabendo utilizar as peças com pouco recurso que ele tem. Porque o São Paulo deu pouco recurso para o Zubeldia e ainda teve uma pancada de lesões. O São Paulo hoje classificado, melhor campanha ainda na Libertadores, invicto no Brasileiro, tudo bem com muitos empates, mas é algo que surpreende de maneira positiva internamente no São Paulo. Não, é impressionante como ele vai arrumando soluções para os problemas que ele tem, né? Ele perde um jogador, ele arruma uma solução, ele muda o time, ele coloca outro jogador que vai bem também. De teimosia ele não sofre, né? Tem muito treinador que é teimoso, que se mantém preso ali a um esquema tático, a uma filosofia ou alguma convicção, e o Zubeldia não. Ele vê que ele arrumou um problema, ele rapidamente ele consegue ali se mexer para que o time consiga ir bem e arrumar uma solução para isso. Então, isso chama bastante atenção. Agora, a gente vê que os jogadores estão começando a voltar, né? O Caleri ainda vai demorar, Sim. fora o restante aí da temporada. O Oscar tá para voltar. O Lucas já voltou contra o Fortaleza, ganhou alguns minutos. Então, o Lucas também aparecendo, também, né? Ontem também, aparecendo pouco a pouco. Eu fico curiosa, o que ele vai fazer? Porque quem entrou deu conta do recado, né? E você tem agora um setor ofensivo ali do São Paulo com jogadores que estão indo bem. Você tem o André Silva, né? Além dos 2 gols ontem, é o artilheiro do time na temporada. Tá indo melhor do que o Caleri vinha apresentando, Sim. né? Aí você tem o Lucas Ferreira que foi bem, o Ferreirinha fazendo gols. Ontem teve um gol anulado, mas vem nessa toada aí marcando gols. Aí você vai ter o Lucas, que é uma referência, que é um líder, vai ter o Oscar. Como é que ele vai resolver isso? O São Paulo tem um time base ali, né? O time que começou a temporada e estava sendo moldado com o Oscar, com o Lucas, com o Caleri, agora vai ser o André Silva, com o Ferreirinha. E ainda tem o Luciano para entrar no time, né? O Luciano ontem deu uma dinâmica... Nem citei o Luciano. O Luciano deu uma dinâmica muito boa. E ele dá o passe para o primeiro Dá gol. o passe para o primeiro gol, exatamente. E assim, é um São Paulo que volta a ter peças e o treinador vai conseguir ter times diferentes em competições diferentes, em momentos diferentes. Então, assim, a montagem do time, a montagem do elenco, com o elenco que o São Paulo tem nos jogos, o Zubeldia vai muito trabalhar, tipo assim, vai jogar fora a Libertadores, ele vai colocar uma certa escalação, vai jogar no Morumbi contra um adversário no Brasileiro que você precisa amassar.
vai com um time mais ofensivo. Então, é um treinador que surpreende nessas questões táticas e de mudança de time, que o ano passado era um questionamento. Tanto que, assim, eu e o PVC, a gente traz aqui a apuração de que o Zubeldia estava sendo questionado muito pelas escolhas, por não utilizar tais jogadores, Marcos Antônio e Juan Tressoldi não eram usados. E aí ele teve que ter a necessidade para poder entender o elenco que tem nas mãos. E hoje isso é visto como muito positivo. Então o Zubeldia está com moral. A direção vê a situação hoje muito mais positiva do que negativa. Para quem não tinha elenco, né? Até que agora tá com opções. E é importante a gente falar, não estou aqui trazendo esse bastidor positivo da direção com o Zubeldia porque ganhou na Libertadores, não. O São Paulo ainda precisa melhorar muito no Brasileiro. São Paulo precisa, na Copa do Brasil foi vantagem mínima com o time de Série C. Então, assim, resultados não estão se escorando nos resultados. Estou aqui dizendo que a minha apuração é em relação ao todo, ao time, às deficiências do elenco, as desfalques e tal, e que ele está conseguindo tirar leite de pedra. No Brasileiro ainda tem essa questão dos empates, né? Um time que Sim, empata demais. 6 empates, tá invicto, louco. mas só empata, né? Então no Brasileiro ainda precisa mostrar essa força maior. Mas nas Copas, né? A Copa do Brasil começando agora, mas na Libertadores vai muito bem, obrigada. Será, Hernan, que esses resultados na Libertadores vão empolgando, né? O time está ali, pode terminar a primeira fase com a melhor campanha. Sim. Como é que isso está sendo visto dentro da diretoria? Será que começa a acender uma esperança, tipo, opa, de repente a gente pinta como candidato ao título, já há esse pensamento? Ainda não, porque assim, primeiro que o São Paulo é líder hoje no geral, porque o Palmeiras não jogou, né? Sim. O Palmeiras vai jogar com o Cerro Porteño e eu acho que o Palmeiras vai ganhar do Cerro Porteño. O Cerro Porteño está numa crise braba dos últimos anos, uma das piores crises aí dos últimos anos do Cerro Porteño. E o Palmeiras vem ganhando todas fora de casa, então é favorito. O que eu ouvi hoje foi engraçado dessa tua pergunta, que é muito boa, Lu, porque eu falei assim, e aí, agora? Pintou o campeão? Usei esse termo, mas brincando, mas na sacanagem. Sim. E aí a resposta do outro lado da linha foi, calma, daqui a pouco cai nas oitavas de final, vira terra arrasada de novo. Tem que ter muita cautela, o trabalho está em evolução, o trabalho está muito legal, o ambiente do São Paulo está mais leve, o ambiente não está tão carregado. Então, assim, obviamente, você tem que ter o trabalho no dia a dia, mas não achar que só porque ganhou 3 fora na Libertadores é o melhor time da Libertadores. Então, o trabalho segue, o trabalho continua, buscando ainda mais essa evolução com quem está voltando. É aquela coisa, né? Nem 8, nem 80, vamos com calma, não vamos ser tão emocionados. Mas assim. Eu sempre falei aqui, eu falei assim, o São Paulo e o Zubeldia não é o pior técnico do mundo quando perde, mas também ele não é o Cruyff ou o Rinus Michel quando ganha. Ele é um técnico que também está em evolução, ele é muito jovem. Ele está entendendo agora o que é o futebol brasileiro, a loucura do campeonato, a loucura da tabela, entender os jogadores, até mesmo a comunicação com os jogadores. Então, assim, é um técnico que, por mais experiência que tenha, já há muito tempo trabalhando em comissões técnicas, mas ele tem um título só na carreira, que é o da Sul-Americana com a LDU, ele tem trabalhos LDU, de futebol equatoriano ainda, que é um centro interessante, mas não é top mundial. Teve uma passagem curta na Europa, mas foi muito curta. Então, assim, o Zubeldia não é o melhor do mundo quando ganha e também não é o pior do mundo quando perde. Então, tem que ter paciência e equilíbrio. Isso aí, paciência e equilíbrio. Mas sabe o que anima o torcedor? Esses números aqui, ó. O retrospecto dele em Libertadores, o senhor Libertadores, o pessoal já está dizendo por aí, o pessoal mais emocionado, porque está invicto, né? 12 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 17 gols marcados e 4 gols sofridos. Um aproveitamento de mais de 72% da Libertadores. Então parece assim, tá criando um estigma de que ele sabe jogar Libertadores, né? Tá, a galera nas redes sociais... Deixa eu voltar para cá para ver a cara do Hernan, gente. Ele já fica assim, gente, calma, pelo amor de Deus. Calma, gente. Não vamos zicar, né, Hernanzito? Deixa o Tele Santana lá no lugar dele. O senhor Libertadores é para Tele Santana, é para Carlos Bianchi, é para essas lendas do futebol. Calma, o Zubeldia pode chegar lá, ele tem tudo para chegar lá, mas precisa ter calma, gente. Calma. Calma. Enquanto isso, quero ouvir o Zubeldia, já que a gente está falando dele, né, que o assunto apareça por aqui, sobre André Silva, hein? Mais 2 gols, artilheiro do time na temporada. Esse aí tá mostrando bastante. Vamos ouvir o Zubeldia.
está aconteciendo con André, con muchos jugadores también, es que están teniendo una mente consistente. ¿Por qué falo esto? Porque el último juego se había quedado él y Ferreriña un poco mal por el penal. Y ellos hoy hicieron un partido muy bueno. Entonces, eso marca que la mentalidad del equipo está siendo firme. Sabemos a dónde queremos ir. E isso é para todo, isso é para todo. Aí o Zubeldia falando então sobre esse momento do time, né, abordando algumas questões em relação ao jogo de ontem. Sobre o André Silva, Hernan, a gente falava aqui da busca por um centroavante para o lugar do Caleri, né, que sofreu essa grave lesão, fica aí fora o restante da temporada, infelizmente. Ele vem dando muito conta do recado, até melhor. São Paulo continua atrás de um centroavante mesmo assim, até para brigar pela posição com ele? Mas ele, nesse momento, vem com bastante moral, né? Não, ele é o cara, é o titular do time. O São Paulo vai buscar um jogador no mercado com essas características, mas dentro de um teto, né? Dentro de um padrão ali que é de salário e de investimento. Lembrando que o São Paulo contratou 4 jogadores nessa temporada a custo zero, sem ter que pagar para tirar de algum lugar. Tudo jogador que estava sem contrato. E essa contratação vai ser mais ou menos nesses moldes. É interessante porque, assim, o São Paulo busca esse jogador e vai buscar no mercado sul-americano. Plano A do São Paulo é buscar um atacante no mercado sul-americano. Obviamente vai olhar para o mercado nacional, mas é mais difícil, é mais complicado você tirar de rivais, por exemplo. Eu me lembro do ano passado, quando o Mastriani, que está no Botafogo, não quis vir para o São Paulo para ser reserva do Caleri, não quis sair do América Mineiro, onde estava bem. Então, o São Paulo vai buscar primeiro no mercado sul-americano para depois olhar para o mercado nacional. Essa é a estratégia. Sexta-feira vou estar com Carlos Belmonte, vai ser meu entrevistado do Zona Mista. E aí a gente pode ouvir do diretor de futebol de São Paulo o plano, né, a estratégia do São Paulo para buscar esse 9 no mercado. Olha, muito bom. Então podemos ter novidades aí, né, Belmonte? Contando um pouco da vida do tricolor, do planejamento e dos planos aí para o restante da temporada. Vamos dar uma olhadinha no grupo do São Paulo na Libertadores? Como o São Paulo está bem na Libertadores, é líder do grupo, pode até terminar essa primeira fase na liderança geral, mas claro, tem outros concorrentes como o Palmeiras. Libertadores 2025, grupo D. São Paulo tem 10 pontos, o Libertad 6, vem em segundo, Alianza Lima 4 e o Tajeres ainda não pontuou. Tajeres e Libertad se enfrentam amanhã às 7 da noite. E aí, se der Tajeres, o São Paulo já está classificado. Então, aí até vai poder poupar um pouco de repente, pensar, né, em como dar melhor minutagem para os jogadores que vêm voltando, dá para dar uma administrada aí nesse time do São Paulo. A gente sempre fala aqui, né, da volta, a contagem regressiva para a volta dos jogadores que se machucam. Oscar, como é que tá? Na última atualização de momento. O Oscar não vai ficar pronto ainda para o Clássico, né, no fim de semana, mas a tendência é que em 2 semanas o Oscar já esteja apto para estar à disposição, né? Então é aquela transição que ele está passando, daqui a pouco ele já vai estar liberado para treinar com o grupo. E aí sim, me colocaram um prazo aí de 2 semaninhas para voltar. Podendo ser mais, podendo ser menos, que nem aconteceu com o Lucas, né? O Lucas ele mesmo tinha dado uma entrevista, né, num desses pré-jogos aí da Libertadores, falando que ia voltar em 10 dias e não voltou. Voltou muito mais. Então, assim, previsão, possibilidade, tendência, vamos colocar aí 2 semaninhas para o Oscar voltar. Aí, ó, mais 2 semanas, então. E aí eu tô curiosa para ver, né, como é que ele vai mexer nesse time. Isso vai ser legal de acompanhar.